Então, primeira coisa, né? Esse curso, ele é um curso que tem o nome de Anatomia das Emoções e vocês vão entender por que que ele chama Anatomia das Emoções, tá? Então, vou falar só um pouquinho do Instituto, né? Que é o nosso Instituto. Qual que é a missão do nosso Instituto, né? O Instituto, ele convida ao aprofundamento e entendimento sobre a homeopatia e as terapias naturais, que humaniza a saúde e promove a cura e o bem-estar individual, acreditando que cada ser é único e que o tratamento é também único para cada indivíduo e não voltado para tratar a doença. Então, aqui o aluno aprende e vivencia o olhar amoroso com o outro e seus adoecimentos, sem julgamentos, em uma visão humanizada, acolhedora, respeitosa ao ser humano, a morada da alma do outro, entendendo o limite de ação, sempre com amor, conhecimento e acolhimento. E é esse amor que transforma a vida, sentimentos, rancor em leveza, amargura em doçura, ódio em perdão. Buscamos expandir os conhecimentos da homeopatia e das terapias naturais através dos nossos cursos, que visam o reequilíbrio do ser humano e do meio ambiente. Então, pessoal, o que vocês vão aprender no curso, tá? E aí, hoje vai ser assim, um curso, um mini curso, né? Falando como vai ser o andamento do curso e no finzinho eu vou falar do curso todo. Mas o que é o principal de aprender nesse curso? Identificar padrões de adoecimento que estão relacionados com o sistema físico, energético, mental e espiritual. Identificar os caminhos de construção da cura pelo seu paciente. Onde iniciou, por que iniciou, quando iniciou, o que causou o adoecimento, como mudar esse padrão de pensamento, como identificar e se há hábitos e crenças iniciais que criam esse adoecimento, e etc. Pessoal, eu vou parar aqui um pouquinho para contar uma história rapidinha para vocês, que é o seguinte. Durante o meu curso, né, de fisioterapia, eu fiz fisioterapia, não estava satisfeita, aí fiz acupuntura, aí comecei a entender que tinha um caminho bacana para seguir do corpo humano, do ser humano, né? Depois eu fui fazendo outros cursos, além dos cursos que eu fiz quando eu morava em São Paulo, né, que eu sou paulista, cursos na área da fisioterapia mesmo, de liberação miofacial, trilhos anatômicos, vários outros cursos, né, que agora não cabem, mas foram importantes também para o meu desenvolvimento. Durante esse processo, e mesmo com a homeopatia, eu me deparei durante esse tempo com uma coisa que era: como que eu tiro as crenças limitantes do meu paciente? Como que eu lido com ele quando ele fala que ele tem alguma coisa e eu identifico alguma coisa dentro do sistema familiar dele, né? Isso não estava dentro do meu quesito fisioterapeuta, homeopata, acupunturista. Então, durante esses anos, quando eu comecei a fazer essa descoberta, eu comecei a procurar outros caminhos. E todos esses outros caminhos é o que eu vou trazer aqui para vocês. Que se eu tivesse feito esse curso no início do meu processo de terapeuta, eu já saberia, eu já seria muito mais completa, né? Porque eu demorei a descobrir isso, então ficava batendo na mesma tecla e meu paciente não melhorava, eu não sabia o que fazer. Então, o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje é como que foi esse caminho, né? Qual que é a anatomia dessa emoção, qual que é o caminho que eu fiz para trilhar e chegar a hoje, o que eu uso nos meus pacientes, né? O que eu uso para fazer esse percurso do adoecimento, tá? Então, voltando aqui, o que você vai aprender também, ter uma visão ampla do conceito de saúde e doença e proporcionar um acolhimento e uma abertura para novos tratamentos e novas possibilidades para o seu paciente. Fazer a leitura corporal e identificar o que o corpo está nos dizendo com adoecimento, dentro do contexto pessoal, histórico, familiar e social. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá?
ter uma visão mais humanizada, mais aberta e menos crítica sobre seu paciente e sobre você. Ter mais conhecimento e saber lidar melhor com os seus problemas. Então, às vezes quem está aqui, está interessado no curso, não quer ter paciente, né? Eu quero cuidar das minhas emoções. Então, a gente vai ensinar também, eu vou ensinar esse caminho para você se autoavaliar, para o autoconhecimento, tá? Então, eu vou colocar as perguntas que é o que a gente quer, né? Algumas respostas importantes, né, que nós temos aqui. O que significa verdadeiramente estar doente? Porque nossas emoções são manifestadas no nosso corpo físico. Como o nosso sistema de crenças pode afetar no processo de cura? Será que as doenças genéticas poderiam ser evitadas? Por que algumas pessoas adoecem e outras não? Nós podemos alterar nosso corpo através dos nossos pensamentos? Qual a mensagem que os órgãos querem nos passar? O que podemos aprender com o adoecimento? Então, essas questões a gente vai ver um pouquinho delas aqui hoje. Então, olha aqui, o ser humano é um todo, composto de corpo e alma, formando a unidade. Então, olha só, o nosso corpo físico, a gente estuda principalmente dentro da homeopatia os nossos 4 corpos, que são eles, o físico, o emocional, o mental e o energético e espiritual. O nosso corpo físico, ele é composto dos nossos órgãos, vísceras, tecidos, vasos sanguíneos, cartilagem, né? Tudo que a gente tem mesmo no corpo físico, né? O que a gente está aqui palpando. O nosso corpo emocional, ele é composto do quê? Alegria, tristeza, medo, ressentimento, angústia, mágoa, né? Então, são todas as emoções que o ser humano tem, que a gente tem, né? São todas essas emoções que causam tanto transtorno, que causam o adoecimento nesse corpo físico. O nosso corpo mental, ele tem pensamentos, sistemas de crenças, julgamentos, conceitos coletivos e familiares. Então, dentro desse, que a gente fala corpo mental, dentro desse campo mental, a gente tem os pensamentos, né? Que vão levar as emoções, que vão adoecer o corpo físico. E no energético espiritual, tem esse campo espiritual, que é um campo coletivo, um campo da alma humana, um campo morfogenético. Pessoal, então olha lá, a gente está olhando agora o ser humano, a gente vai começar a entrar nesse pensamento de saúde e doença, tá? Então a gente tem o ser humano. O ser humano tem 2 caminhos. O caminho da saúde. E como que é esse caminho da saúde, né? Esse caminho da saúde, ele tem que estar conectado e conciliado com eu sou igual a Deus, então eu tenho um Deus interior, seja pela religiosidade, seja pela oração, pela meditação, e isso qualquer religião que você tenha, ou se você não tem religião, você tem um Deus interno, você acreditar num ser superior, tá? Eu sou conectada com a minha sociedade, então eu sou igual à minha sociedade, eu faço parte do todo. Eu faço parte do Deus, eu faço parte da sociedade, eu faço parte da família, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu faço parte do todo coletivo, tá? Esse é o caminho da saúde. Já o caminho da doença, o que acontece? Inconscientemente, tá? Como é que a gente começa a ver o processo de adoecimento? Eu sou diferente de Deus, então eu consigo ver que é um Deus que não me aceita, porque é um Deus que eu posso ver, de, às vezes, de punitivo, vingativo, ou é um Deus que eu não me aceito, né? Eu não acho que eu faço parte do Deus que ama a todos e que perdoa tudo, tá? Eu sou diferente da sociedade, então eu me sinto muito deslocada da minha sociedade. Eu não me dou bem dentro de casa, eu não me dou bem na escola, eu não me dou bem com a família,
eu não me dou bem no trabalho, então eu sou diferente, eu não faço parte do todo, tá? Então, a gente começa a perceber o caminho, os caminhos a partir daí. O que é a saúde, você faz parte do todo, você está lá integrado, e do adoecimento, você está diferente, você está fora do contexto de Deus, da sociedade, da família, né? Você está desligado disso. E você se sente como não fazendo parte, tá? E aí a gente vai percorrer um processo de cura. Qual que vai ser esse processo de cura, né? A gente vai estudar aqui o processo de cura então é eu comigo mesma, o processo de cura da família, eu com a minha família, o processo de cura coletivo, eu com a minha sociedade, e o processo de cura espiritual, eu com Deus superior, né? Eu com um ser em que eu acredito, né, que é superior a mim. Então, a gente vai ver aqui, tá? Doença e saúde. Sintomas. O que são sintomas? Os sintomas da doença são as formas físicas da expressão do conflito e através do simbolismo que mostra ao paciente no que consiste o seu problema. Então, eu gosto muito de usar um modelo, né? Um modelo de pensamento que fica muito fácil para a gente, que é o seguinte: imagina que a gente está viajando no carro. E de repente, no meio da estrada, a gente pegou uma estrada, né? De repente, no meio da estrada, uma luzinha acende, né? E é uma luz do óleo, né? Tá lá piscando a luzinha, acendeu uma luz que a gente sabe que tá faltando óleo. E aí, o que a gente faz? O que a gente costuma fazer? A gente vai lá, né? Para no mecânico e pede para o mecânico quebrar aquela luz que está te incomodando, né? Tira essa luz, por favor, que ela está me incomodando. Ou a gente pede para colocar mais óleo no carro, né? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que vai lá e quebra a luz? Não, né? A gente faz o quê? A gente fala pro mecânico, olha, dá um jeito, a gente sabe que é a luz do óleo, então vai lá, põe óleo no carro porque tá faltando, né? E o que a gente faz com o nosso corpo? Quando tem uma dor de cabeça, por exemplo, né? Você tá lá com uma dor de cabeça e o que você faz com essa dor de cabeça? Coloca óleo, isso, Sheila. E com a dor de cabeça, pessoal, o que vocês fazem quando tem dor de cabeça? Vocês tomam remédio? Sim, pode escrever aí no chat que eu tô vendo. Coloca óleo, cafeína e Neosaldina. Isso, muito bem. Exatamente, né? É isso que vocês fazem, é isso que nós fazemos, né? A gente faz o quê? Ah, não, vou tomar uma Neosaldina porque essa dor tá me incomodando, né? Não tô afim de sentir dor e dá-lhe Neosaldina, né? E olha só, esse sintoma, ele causa uma perturbação, né? Eu tô com dor de cabeça, esse negócio tá me perturbando. Essa perturbação, ela causa uma luta interna, né? Porque enquanto eu não tomo remédio, enquanto a dor não passa, é uma luta interna, é uma luta dentro de mim. E essa luta é para quê? Eliminar esse sintoma, né? Eu não quero pensar para que ele vem, por que ele vem, né? Eu quero eliminar. E isso a gente faz para todos os sintomas de todas as doenças, né? Que a gente tem. A gente vai lá e faz o quê? Vou acabar com esse probleminha rápido, porque tá me perturbando e eu preciso eliminar para continuar minha vida em paz, né? A gente pensa sempre o viver em paz, então vamos viver em harmonia e a gente acha que acabando com aquele sintoma a gente já vai acabar com o problema, né? E a doença é o estado do ser humano que indica que ele não está mais em harmonia. E essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como um sintoma. Então, o sintoma, pessoal, é uma luz que liga. O sintoma não é ruim, o sintoma é um alerta, tá? Quando vem o sintoma, você fala, opa, peraí,
Vamos ver o que está acontecendo? Porque ele está me alertando para alguma coisa que está acontecendo, né? E aí a gente vai aprender que durante a avaliação, né, uma das perguntas que a gente faz é: o que você sente? O que está lhe faltando? O que falta no seu caminho? A partir do momento que a gente pergunta o que está lhe faltando, a pessoa começa a observar o sintoma de uma outra forma, né? Vamos supor, alguém tem algum sintoma aqui? Vou parar um pouquinho. Alguém me conta se tem algum sintoma que está ultimamente, né? Hoje, por exemplo, que está incomodando, que tem dor, que tem algum incômodo de alguma forma, né? Então você para e fala o quê? A partir do momento que você tem isso, não, eu vou acabar com isso, né? Eu não quero saber de onde que vem, por que que vem. Que é o mais prático, é o mais rápido, né? É o mais fácil da gente fazer. Então, nossos sintomas querem nos dizer coisas muito importantes e devemos ouvi-lo, pois para nós são parceiros muito íntimos, visto que nos pertencem totalmente e são os únicos que de fato nos conhecem. Então, se ele está alertando lá dentro, é porque ele sabe todo o caminho que a gente fez até hoje para chegar aqui, né? Ele é nosso parceiro íntimo, o sintoma, ele sabe aonde pegar, né? Às vezes uma pessoa tem uma preocupação, será que todo mundo vai ter dor de cabeça com preocupação? Não. Tem uns que vão ter dor no estômago, outros vão ter diarreia, outros vão ter falta de ar. Então, o sintoma sabe aonde ir lá e cutucar a gente no nosso ponto fraco para fazer a gente começar a pensar nesse processo do adoecimento, né? E o que é a psicossomática? O que fala, né? O que significa esse termo psicossomático? É o psíquico, que é a mente, com o somático, é a junção do corpo, né? É o corpo ligado com a mente, tá? É essa transição de corpo e mente que a gente tem. Então, alguma coisa não tá boa, né? Aqui, em termos energético, espiritual, emocional e mental, até chegar no físico, meu corpo vai ligar a luz, tá? Que tem alguma coisa errada que a gente precisa arrumar. Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa. Procuro ver assim. Sim, isso. Sempre olhando se tem alguma coisa que tá faltando, tá? Pessoal, olha a doença aqui, né? Doença, a gente tem dois caminhos na doença. Então, se lá naquele gráfico a gente não tá do lado da saúde, a gente foi para a doença, a gente vai pensar, temos dois caminhos. Um é lutar contra a doença, né? Lutar contra o sintoma dela. Não quero, né? Essa gastrite, eu tô com gastrite, eu tô lutando contra. Eu vou tratar, né? Vou tomar lá o omeprazol e bora lá. E aí o que que acontece, né? Quantas vezes a gente chega no médico, o médico fala assim, olha, você vai ter que tomar pro resto da vida. O que significa tomar medicamento pro resto da vida? Significa você ficar girando nesse sentido aqui que vocês estão vendo. Doença, lutar contra, tratar somente o sintoma. E volta para a doença, né? Esse caminho é do adoecimento constante. Então, se você que está assistindo hoje essa aula lembrou de um problema que você tem, que você tomou remédio uma vez, duas vezes, três vezes, 1 ano, 10 anos, você está nesse ciclo, né? Doença, luta contra, trata somente o sintoma. Agora, vamos olhar o outro lado. O que acontece com a doença? A doença não traz um sintoma, que é uma luzinha que acende? Se a gente consegue olhar para essa luz que é o sintoma e transmutar, o que significa transmutar? Pegar o que o sintoma está falando com a gente, olhar de um ângulo diferente, observar o que a gente pode aprender com isso e transmutar, ao invés de olhar e falar, nossa, eu tô doente, e falar, nossa, eu tô me curando, a gente vai por um caminho da saúde, que é entrar em harmonia novamente, o caminho da cura. A gente vai voltar naquele gráfico lá que foi um dos primeiros, eu faço parte do todo, e a gente vai chegar num processo
que é de iluminação, de unidade, né? Que eu acredito que está todo mundo seguindo, ou a maioria, né? Seguindo ou tentando buscar essa iluminação, essa unidade, que é através do autoconhecimento, principalmente. Tudo bem? Então, a gente vai aprender agora a fazer esse processo aqui, do lado direito da nossa tela, transmutar, chegar na saúde pura, se sentir parte do todo e chegar nesse processo de iluminação e unidade. Eu me sentir parte desse todo. Tudo bem? O que nos distancia da unidade? O que é unidade? Unidade é isso aqui, ó. Tá? Esse processo, doença, transmutar, saúde, cura, eu faço parte do todo, eu tô aqui na unidade. O que nos distancia dessa unidade? Que faz levar a gente para estar nesse trajeto ao contrário, que é da doença? O eu, que é o ego, acredito que todo mundo já ouviu falar do ego. O ego, ele começa a diferenciar as coisas. Ao invés de unir, unidade, ele começa a polarizar, tá? Oposição. Então, é o não, o oposto, a exclusão, o bom e o mal, o ruim, o ruim, o bom e o ruim, o feio e o bonito, né? Todas as coisas, o claro e o escuro. E o claro e o escuro é o exemplo dessa foto aqui. O escuro é uma face de um lado e uma face do outro, tá? E aqui no meio é um jarro. Tudo bem? Vocês estão vendo? Quem nunca viu essa imagem consegue perceber uma face de perfil e aqui no meio jarro. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem sem uma dessas cores. Se eu tirar o claro daqui, o que acontece? Fica tudo escuro, né? E se eu tirar o escuro daqui, o que acontece? Fica tudo claro. Se eu ficar tudo claro ou se ficar tudo escuro, eu vou ver alguma forma? Não. Não, eu não vou ver forma nenhuma. Então é isso que essas figuras quer dizer, né? O que o ego faz? Ele polariza, né? Sendo que o claro e o escuro, eles têm que ter o bom e o mal, o preto e o branco, tá? A luz e a sombra. Por quê? Porque um sem o outro, eu não tenho unidade. Eu tenho polaridade, tá? Eu preciso disso. Eu preciso disso aqui para integrar a forma. Então, o que é a unidade? Unidade é a totalidade, é se sentir íntegro. É a cura, é o nirvana. A palavra nirvana significa nada. O que significa o nada, né? O nada significa o infinito, significa a unidade como um todo, né? Você integrar tudo de forma única mesmo, né? Essa integração que a gente procura e que é tão difícil, né? Porque quanto mais ego, mais eu tenho de polaridade. Quanto mais polaridade, mais eu tenho de adoecimento, tá? A gente vai ver esse caminho daqui a pouquinho. O yin e o yang, sem a dualidade, não há unidade. Então, o yin e o yang é um símbolo chinês, né? Muito usado, acredito que todos vocês conheçam. Que o que acontece? Ele fala dos opostos, que é o mesmo, esse símbolo claro e escuro, dos opostos da dualidade que forma uma, né? Que forma a unidade, que é o símbolo do yin e do yang. O yang, ele é o masculino, ele é o esquerdo, ele é a claridade, ele é o sol, ele é o consciente, ele é o racional. O yang. E o yin, ele é o feminino, ele é o direito, ele é a escuridão, ele é a lua, ele é o inconsciente, ele é o intuitivo. Um sem o outro não há unidade, tá? Então a gente sempre lembra por que esses símbolos são tão usados, né? O pessoal tatua. Por quê? Porque é uma forma que nós, que acredito que todos nós queremos chegar um dia, né? Ou pelo menos estão na busca dessa unidade como um todo, né? O que mais nos distancia da unidade? Agora eu vou pedir permissão, né? Não falando mal, nem criticando a Igreja Católica, eu sou de formação católica, tá? Mas é um ponto de vista que eu vou colocar, meu, que é extremamente importante, tudo bem?
o bem e o mal foi amplamente impregnado no cristianismo. Então a gente vê isso desde, né, a Bíblia, se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver em vários pontos que na verdade foi mal interpretado, né? Porque na Bíblia mesmo Deus fala o tempo inteiro da unidade, e aí pela interpretação do homem a gente viu, né, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Então a gente foi diferenciando, né, o pecador. Então, olha aqui, o pecado em grego significa incapacidade de acertar o alvo, de encontrar a unidade e polarizar-se, né? Os homens se veem diante de uma consciência polarizada, então eles são pecadores. O caminho através das polaridades implica em tornar-nos culpados. O que trouxe, né, esse bem e mal que foi amplamente trazida, não só pelo cristianismo, também por outras religiões? E o que acontece? A gente começou a distinguir o bom e o ruim, né? O bem e o mal, o bom e o ruim. E o que acontece? Na nossa cabeça, ou você é pecador, ou você é um santo, né? Então, já deu para ver que todo mundo tem esse pecado embutido, né? Fala, nossa, não, em algum momento eu pequei. E a gente não conseguiu fazer o quê? Acolher, né? Que a gente vai olhar aqui com um pouquinho mais de carinho esse conceito do pecado, né? Então, esse conceito do pecado, essa divisão de bem e mal, vem o conceito do pecado que vem a culpa. Pessoal, energeticamente, para quem trabalha com radiestesia ou com qualquer outra terapia energética, a culpa é um dos sentimentos que a gente tem de menor energia. Menor mesmo. Então, a história do carregar a culpa, ele abaixa a nossa energia no nível que vocês não imaginam, tá? É muito baixo. Então, é uma porta de entrada para diversas doenças, tá? E aí, eu gosto de falar, pessoal, que a culpa, eu acredito que a partir de hoje vocês vão passar a olhar de uma forma diferente. A culpa, ela vem acender uma luzinha. Ela só acende uma luz e fala assim, não, da próxima vez eu vou fazer diferente. Mas não é para ficar carregando nas costas, né? Uma bagagem enorme, dura, dolorida, de não se permitir ser feliz por achar que tem que ter essa punição, né? Por ser culpado de alguma coisa. Então, vamos deixar isso para lá, né? Vamos colocar, olha a culpa, coloca ela na mão e fala que, olha, serviu, eu aprendi e agora vai ser diferente. E se permita não se sentir culpado, independente do que vocês tenham feito ou da sensação que vocês têm em relação a isso, tudo bem?